Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Senhor, graças nós te damos. Graças nós te damos por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Também te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nós e através de nós. Eu declaro nesta manhã os nossos corações abertos para receber a sua palavra. Receber a sua palavra, Senhor. Certamente nós sairemos por essas portas transformados, mudados. Obrigado, Pai, porque nós não sairemos da mesma forma que entramos. E isto não é clichê. Nós não declaramos palavras vãs, mas porque existe poder em sua palavra. E à medida que nós mergulhamos naquilo que a sua palavra contém, naquilo que a sua palavra diz, à medida que nós nos expomos àquilo que a sua palavra nos informa, já não somos mais os mesmos à medida que nós praticarmos. Obrigado, Pai, porque nós não iremos apenas receber, mas buscarmos praticar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Obrigado, Pai, porque nós nos movemos em você. Nós nos movemos em você. A nossa dependência não está em carros ou em cavalos, mas a nossa dependência está em você. A nossa confiança não está em homens, não estão em cavalos, em carros, mas está em você e em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque sairemos mais convictos, mais certos daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, mas nós nos regozijamos pela fé para tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em 2024, nos próximos anos, ou nos próximos meses, nos próximos dias. Porque nós fazemos parte de um povo que não se contenta com aquilo que já passou, mas celebra pela fé aquilo que está chegando. Aquilo que está chegando. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Gostaria de começar, mas o louvor já pode se assentar. Daqui a pouco a gente volta a trabalhar. Aleluia, aleluia. Bom dia, graças e paz. Vamos começar mais uma escola dominical. Mas desta forma, na verdade, dessa vez eu gostaria de começar de uma forma diferente. Eu gostaria que vocês ficassem de pé mesmo. A gente vai procurar fazer algo diferente nesta manhã. Estica o teu braço, coloca a tua mão, né, ou esquerda ou direita, na palma e alonga mesmo, tá? Segura por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou? 1, 2, 3, 4, 5. Folga. Agora você vai colocar um braço, vai esticar o outro e vai segurar por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou? 1, 2, 3, 4, 5. Com uma de suas mãos, você vai segurar a palma do seu pé por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou? 1, 2, 3, 4, 5. Agora vocês podem sentar. Amém? Vocês vão entender um pouco o porquê que nós nos alongamos nesta manhã. Eu gostaria que com calma você abrisse o capítulo 4 do livro de Efésios. Você abrisse a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Efésios. Vamos ler um pouco aquilo que Paulo fala àquele determinado grupo de cristãos localizado em Éfeso.
Paulo aqui no início, ele começa o capítulo, a ideia, trazendo algumas orientações, e nós vamos ler juntos. Algumas Bíblias têm como título do capítulo a unidade do corpo de Cristo, e é por esse caminho, é por essa veia que nós vamos seguir nessa manhã. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós nos foi dada a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Aqui nós percebemos o apóstolo Paulo, ele definindo a igreja como o corpo de Cristo. E é interessante que ele fala que Cristo ascendeu aos céus, mas antes de ter ascendido, ele distribuiu dons, ele repartiu dons. Convocou uns para apóstolos, outros para profetas e mestres, consequentemente, uma outra parte para... Estavam atentos? Vamos lá, pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. Isso, estão atentos. E também encontramos essa mesma base em 1 Coríntios, no capítulo 12. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então aqui nós também encontramos um fundamento para o ministério de socorros. Então diga comigo, eu tenho parte no corpo de Cristo. Então nós temos uma participação no corpo de Cristo. Amém? E aí nesse primeiro momento do capítulo, Paulo ele dedica algo aos cristãos de Éfeso e ele direciona a igreja intitulando-a como corpo de Cristo. Então ele estimula a colocarmos em prática o propósito de permanecermos unidos, ou unidos. E de que forma nós permaneceremos unidos? Diga comigo, quando nós somos edificados, ou devemos ser edificados, quando nós alcançamos a unidade da fé, e quando nós buscamos conhecer o Filho de Deus. Então, quando nós realizamos tudo isso, Paulo fala que nós chegamos à medida da plenitude de Cristo. E quando eu falo a medida da plenitude de Cristo, esse termo plenitude pode ser substituído por totalidade. Amém? Então, nós devemos trazer para si uma base sólida. Que base sólida é essa? A palavra de Deus. E para que possamos também, à medida que nós trazemos a base sólida, falarmos uma única fala, uma única verdade. Nós possamos adotar uma única língua, um único linguajar. E adotar, consequentemente, um só comportamento, a fim de que conheçamos e prossigamos em conhecer o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Quando a gente age assim, Paulo nos instrui que nós chegamos a uma maturidade. E é interessante porque é fato que
quando a gente olha a igreja, né, a gente está buscando esta maturidade. À medida que nós participamos das programações, nós nos envolvemos no departamento, nós lemos bons livros, nós conhecemos a Cristo através da sua palavra, nós estamos buscando esta maturidade. E Paulo, ele considera, né, a maturidade, ou a finalidade com qual o apóstolo trata a maturidade no capítulo, não diz respeito apenas a mim ou a você. Mas diz que todos, né, a maturidade ela está acessível a todos que compõem o corpo de Cristo. Vamos continuar lendo o capítulo 4 de Efésios. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eu gostaria de abrir aqui um parêntese, porque a cidade de Éfeso tinha sido, para a história, uma cidade que recebeu muita influência filosófica. Éfeso, assim como Mileto, tinha sido base para a filosofia daquela época. Tinha sido base, né, ou tinha sido uma das bases para a filosofia daquela época. As pessoas estavam buscando o que era a verdade. E, consequentemente, Paulo ele instrui os irmãos em Éfeso justamente sobre isso. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Então as pessoas elas estavam procurando a verdade, mas os cristãos eles já tinham a verdade. E ele diz, olha, vem cá pessoal, não se mistura com as pessoas que estão procurando uma verdade. Vocês já têm a verdade. Por isso não se amoldem ao padrão que a cidade, ou que aqueles pensamentos que estavam perpetuando a cidade, né, não se amoldem àqueles pensamentos. Ei, vem cá, acorda igreja. Acorda corpo de Cristo. Vocês já têm a verdade. Andem conforme a verdade. E não conforme naqueles que buscam uma verdade, porque quem busca uma verdade está vivendo na inutilidade dos seus próprios pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Então aqueles pensamentos estavam levando as pessoas, né, as pessoas que não tinham contato com a verdade, ao endurecimento dos seus corações. Eles estavam fechados, reclusos para a palavra. E Paulo fala, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, entretanto, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Então Paulo aqui ele dá uma puxada de orelha, não é? Uma puxada na orelha dos cristãos que estavam lá. Ele diz, não vivam de acordo com como o mundo vive. Não vivam de acordo com o mundo. Mas vivam de acordo com aquilo que Deus já instituiu em seus corações. Dispam-se dos velhos homens, da velha cultura, dos velhos costumes. Éfeso era uma cidade que era muito influenciada culturalmente falando. Os romanos haviam chegado e constituído uma parte da sua cultura. Uma parte dos seus pensamentos, mas aqueles pensamentos, aquela cultura não correspondiam com os pensamentos de Deus e nem com a cultura do reino. Por isso Paulo fala, ei, dispam-se, tirem, deixem de lado os velhos costumes, o velho homem, e agora passem a viver conforme aquilo que Deus já instituiu, já estabeleceu em suas mãos, em seus corações. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo.
Paulo atesta aqui divisão no corpo de Cristo. Porque estavam mentindo, porque estavam levantando falso, como diz minha avó. Quando ficarem irados, não pequem. Ou seja, havia ira no corpo de Cristo. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estivesse em necessidade. Então nós percebemos ira, nós percebemos mentira, nós percebemos egocentrismo. Pessoas vivendo para si mesmo. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Então Paulo ele escreve uma parte da sua carta, direcionando os irmãos para recalcularem a rota, porque eles estavam perdidos, eles estavam sendo influenciados. Paulo ele traz à tona, ele traz novamente a ideia de sermos corpo de Cristo, de andarmos em unidade, de andarmos cooperando uns para com os outros, deixando de lado toda a ira, toda a calúnia. E quando a gente olha para a igreja hoje, talvez, nós ainda continuamos vivendo das mesmas formas que as pessoas viviam naquela época. Por isso que nós estimulamos, instruímos a vivermos em unidade. Nós devemos viver em unidade. Amém? Você ainda está aqui? Glória a Deus. Então existe um trato com relação ao nosso modo de operação na igreja local. Existe uma forma como atuar na igreja local. Amém? E Paulo, ele vai instruir essas pessoas porque elas estavam perdidas e viviam na inutilidade dos seus próprios pensamentos. Também, assim como aquelas pessoas, viviam. Naquela época, o apóstolo orientava a igreja a não viver da mesma forma, pois isso era uma característica do velho homem. Paulo sabia do que estava falando. Por que Paulo sabia do que estava falando? Porque Paulo era alguém douto no conhecimento da cultura grega. Paulo ele não era um nécio, ele sabia do que estava tratando com aquelas pessoas. Ele sabia do poder da influência que aquelas pessoas, que estavam no mundo, podiam exercer sobre a igreja. O que estava acontecendo em Éfeso era uma troca de influência. A igreja estava sendo influenciada pelos pensamentos mudantes, quando na verdade a igreja foi convocada para influenciar o mundo. Para recalcular a rota do mundo. E quando a gente olha para a carta de Éfeso, quando a gente olha para o capítulo 4 de Éfeso, nós precisamos compreender com exatidão, com clareza, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Por que você está aqui? Por que você está inserido em uma igreja local? Por que você serve com amor, com cuidado à sua igreja? Por que você está aqui nesta manhã? A unidade, ela deve gerar comunhão. E é isso que Paulo fala lá, no início do capítulo 4. Mas mais do que comunhão, a unidade ela deve promover o crescimento e avanço para o reino de Deus. Precisamos deixar de lado essa ideia, as características do velho homem, as ideias que perpassavam no velho homem. Precisamos nos despir do velho homem. Ora, você foi salvo, e aquelas coisas já não pertencem mais a você. Amém? Agora deixa eu perguntar nesta manhã a você. Para quem você tem passado o bastão? Nesta manhã, para quem você tem passado o bastão? Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que no início do ano eu estabeleci uma meta pessoal. E nessa meta pessoal, envolve algumas metas pessoais eu havia estabelecido no início do ano. E uma das metas era perder um pouco mais de peso, mas porque eu queria
me desempenhar melhor no trabalho que eu executo ao longo do ano. Eu sou professor e eu sou professor de criança. Então, quem é pai, quem é mãe sabe, ou quem é professor que está aqui, sabe da necessidade de nós termos energia enquanto são pequenos, para podermos aproveitar tudo aquilo que uma sala de aula ou um ambiente em casa tem a promover. Então, para brincar, você precisa de energia. Para dar aula, você precisa de energia. Para fazer diversas atividades com crianças, você precisa de energia. E no início do ano, eu me senti um pouco mais fadigado, com um certo excesso de peso, e eu me desafiei com relação a isso. Eu procurei um auxílio nutricional, eu busquei me inscrever numa academia. Eu particularmente não gosto, né, de academia, porque, nada contra quem gosta, mas eu particularmente não gosto, porque eu sempre fui um jovem muito envolvido com a área do esporte, então eu pratiquei muitos anos esporte. Então chegar na academia com os mesmos aparelhos, com as mesmas máquinas, muitas vezes com a mesma rotina, isso para mim gerava um certo afastamento, um certo distanciamento. Mas o fato é que eu me expus a um ambiente como esse, eu precisava, era a minha saúde que estava em jogo. E, além disso, eu procurei estudar mais essa área, né? Eu busquei mais informações de como eu podia desempenhar melhor, executar melhor os exercícios, ou uma alimentação. Coloquei minha esposa à prova, puxei ela para perto. Ela também, hoje em dia, faz parte do mesmo universo que eu. E aí, consequentemente, eu perdi peso. Eu perdi um certo tamanho. E hoje eu estou me preparando para uma corrida. Estou me preparando para uma das corridas de rua. E o que eu acho interessante, o que eu acho mais interessante é que quando a gente para um pouco para estudar sobre isso, sobre as corridas de rua, elas são muito parecidas com as provas de revezamento. Esse ano nós tivemos as Olimpíadas lá em Paris, tanto as Olimpíadas como as Paralimpíadas, e uma das provas é justamente a prova de revezamento. Quantos aqui já assistiram, já viram a prova de revezamento? É bem comum, né? Eu, particularmente, gosto muito de assistir. Tem uma série na Netflix que fala um pouco sobre as modalidades do atletismo. E uma dessas modalidades é a prova de revezamento, que nada mais é o passar o bastão. E quando a gente para um pouco para estudar, para um pouco para se atentar à prova do passar o bastão, nós percebemos que o passar o bastão nada mais é do que um momento em que um corredor ele vai passar o bastão para o próximo da sua corrida, após completar uma parte da prova. Então todos praticamente ficam na mesma raia, esperando a sua vez de receber o bastão e, consequentemente, correr a sua vez, a correr a corrida, para que assim a sua equipe ela venha a ganhar. E nesta manhã eu pergunto mais uma vez a você: para quem você está passando o bastão? Para quem você está passando o bastão nessa manhã? Para o seu filho, para a sua filha? Estamos falando de legado, deixarmos um legado. Talvez para a gente, para mim, para minha esposa, para os nossos alunos, estamos promovendo valores à medida que nós também damos aulas. Talvez para a sua família, para as pessoas que estão debaixo da sua influência, da sua esfera. Para quem você está passando o bastão nesta manhã? É certo que nós temos nos santificado para um determinado povo, nós temos buscado renovar a nossa mente à luz da palavra, buscar servir com excelência a nossa igreja local. Mas existe algo além disso. Existe algo que vai além do servir a nossa igreja local ou de renovar a nossa mente à luz da palavra. Existe um propósito específico para mim e para você nesta manhã. E o nosso propósito, o nosso real propósito de estarmos aqui, se trata da colheita de almas. Se trata de compartilharmos, edificarmos o reino de Deus. À medida que nós oferecemos ao outro a oportunidade de fazer Cristo conhecido. Amém? É bem certo que existe uma chamada para aqueles que são da fé e eles estão em uma fase de penumbra, eles estão um pouco distantes
mas também há uma chamada para as pessoas que não conhecem ao Senhor. E nós iremos desfrutar de uma grande colheita entre eles. Mas é bem certo que nós precisamos nos tornar exemplos para todas estas pessoas. Em nosso proceder, em nosso agir, em nosso falar. O intuito de estarmos aqui era revelar a Cristo a essas pessoas. É tornar Cristo de fato conhecido. Em nosso trabalho, em nossa universidade, em nossa escola, em nossa casa. Para os nossos parentes, para o nosso cônjuge. Agindo assim, nós estabeleceremos um crescimento não apenas horizontal, mas sobretudo vertical. Nós precisamos passar o bastão para a próxima geração, convictos de que a próxima geração, ela dará continuidade às mesmas verdades que a nossa. Quando o pastor Bud, ele foi para o Senhor em 2013, as pessoas que estavam frequentando o Verbo da Vida naquele período, elas se perguntavam, e agora? Como é que vai ser? Quem vai assumir? Quem vai receber o bastão? Mas sabiamente, o apóstolo Guto, ele foi estabelecido naquele local. E hoje ele está cumprindo a sua carreira. Ele está dando continuidade ao legado deixado pelo apóstolo Bud. E de que forma nós atestamos, de que forma nós reconhecemos o legado? Quando o apóstolo Guto, ele fala as mesmas coisas, ele fala as mesmas verdades, ele adota o mesmo comportamento que o apóstolo Bud. Porque um dia o apóstolo Bud fez isso quando Kenneth Hagin foi para o Senhor. E quem veio antes de Kenneth Hagin, e consequentemente a história da igreja, ela vai narrando sobre isso. Nós precisamos passar o bastão. Mas não apenas passar por passar. Nós precisamos passar com cautela, com zelo, com cuidado, para que a próxima geração, ela continue a falar e a proceder da mesma forma que a nossa geração tem feito. Nós não podemos passar de qualquer forma, nós não podemos agir de qualquer maneira. O convite para esta manhã é que possamos permanecer convictos, constantes, no mesmo proceder, no mesmo agir e no mesmo falar. Para mim não tem sido fácil se expor àquele ambiente, porque muitas vezes eu quero esmorecer, muitas vezes eu quero deixar de ir, atribuindo responsabilidades ou outras atividades no momento em que eu preciso expor o meu corpo a uma certa série de exercícios. Mas quando eu entendo o propósito pelo qual eu me inscrevi, eu me matriculei na academia, então eu passo a deixar de lado tudo aquilo que poderia me atrapalhar. A mesma coisa nós devemos fazer com aquilo que nós encaramos como a verdade. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre ocupações, distrações. E nós não podemos deixar nem as ocupações, nem as distrações ocupar aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. A maior arma do diabo para o século 21, para mim e para a sua vida hoje, se chama distração. Enquanto ele puder manter você ocupado, distraído com as coisas deste mundo, tal como os Éfesos estavam, né? Naquela época, nós estaremos distantes do grande plano de Deus. Nós estaremos nos distanciando de tudo aquilo que Deus tem para a nossa geração. Ou para a geração seguinte, porque se você é pai ou se você é mãe, se você tem alguém sobre a sua responsabilidade, existe alguém esperando receber de você a influência correta para dar continuidade. Então nós precisamos atentar para estas coisas, nós precisamos acordar de uma vez por todas, para tudo isso que está sendo falado nesta manhã. Amém? Então quando nós paramos para observar a modalidade, percebemos que os corredores, eles se alternam na mesma raia, passando o bastão entre eles. O objetivo é completar o circuito sem deixar cair o bastão.
É necessário constância para que a prova seja concluída com sucesso. O irmão Reagan fala que quando o bastão ele é transmitido, agora é a sua hora de correr e fazer parte da corrida. Nós estamos em uma corrida. Você recebeu o bastão. Agora é a sua vez de correr. É a sua vez de seguir e não deixar o bastão cair. Não deixa a peteca cair, não deixa o bastão cair. Amém? Abre comigo a tua Bíblia em Filipenses no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Aleluia. Aqui nós percebemos Paulo, ele instruindo aos filipenses, para que nós possamos, não somente os filipenses, mas se a gente adota esses mesmos versículos para as nossas vidas, nós encontramos Paulo, ele nos instruindo a avançar sobre as mesmas coisas que estão adiante de nós. E não sobre as coisas que ficaram para trás. Não viva amarrado ao passado. Não vivam observando o passado. Não tenham uma vida saudosista. Como foi bom Deus ter agido naquela época, naquele momento. Isso deve servir não para guiar a tua vida hoje, mas para lembrar que Deus foi fiel naquele momento, foi fiel naquela fase, e Ele consequentemente será fiel nas próximas. Mas não devemos viver amarrados ao passado, presos ao passado. Paulo fala sobre isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Amém? Não busque viver ou agir no passado. Tome o seu lugar, corra a carreira que lhe é proposta e prossiga, avance para o alvo com a palavra da fé. É importante que nós nos movamos na direção certa, e a palavra vai nos dar esse norte. A palavra vai ser como guia, vai se tornar como guia. Você tem o melhor treinador. Muitas vezes às vezes até compartilho com Débora, em determinados momentos do exercício eu tenho uma certa dificuldade, e quando eu busco o instrutor ele está ocupado, ele está com uma outra pessoa, e eu vou, pesquiso, busco a instrução, eu tento lá dar o meu jeito, mas no reino espiritual nós temos um instrutor extremamente preparado para fornecer o melhor para a sua vida, a melhor direção, o melhor esclarecimento. Ele não vai estar ocupado com a outra pessoa, porque ele consegue atender a todos. O nome desse instrutor é o Espírito Santo. Ele está disponível para se tornar uma dupla dinâmica com você. Amém? Ele não foi reservado, ele não foi garantido, ele não foi prometido para um certo grupo, para um grupo seleto de cristãos. Ele está disponível agora para mim e para você. O que nós precisamos fazer é tornar os nossos ouvidos sensíveis e os nossos olhos inclinados para tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós, e inspirados e motivados pelo Espírito Santo de Deus através da palavra. É sobre esse fundamento, é sobre essa verdade, é com esta base que nós alcançaremos a próxima geração. Precisou de suporte, o Espírito Santo, Ele é o teu auxiliador, Ele é o teu ajudador. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai.
Nós temos um Pai, nós não estamos falando aqui de pessoas separadas em uma trindade, mas estamos falando de uma trindade que atua junto, em cooperação, amém? Aleluia, aleluia. O propósito da caminhada, ou da nossa caminhada, não diz respeito somente a nós mesmos, mas o que fizemos para que outros também pudessem desfrutar desta mesma plenitude, desta mesma totalidade. Você precisa entender de uma vez por todas, que é você, a pessoa responsável, que levará Cristo a outras pessoas. Saiba que aquela pessoa que você leva a Cristo pode se tornar alguém de grande relevância em alguma comunidade, levando todo o grupo de homens e mulheres a Ele. E dessa forma você precisará entender que você foi escolhido pelo Senhor para fazer esse tipo de trabalho. Ei, a bola da vez está comigo e com você. A bola da vez está comigo e com você. Não se trata do meu tempo particular, não se trata do seu tempo particular. O meu tempo não é meu. Nós precisamos pregar a Cristo a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Cada pessoa que faz parte da tua zona de influência é um potencial para Deus. Cada pessoa que você cruza ao sair por esta porta é um potencial para o reino de Deus. E nós edificamos o corpo à medida que nós compartilhamos as verdades do reino, por onde quer que nós passemos. É como eu falei, o nosso crescimento ele não é apenas horizontal, ele é vertical. É para cima e é para os lados. Sempre existe lugar para mais um no reino de Deus. Sempre existe lugar para mais um nesta igreja, neste culto, nesta manhã. Amém? E nesta manhã eu gostaria de ler um trecho do livro, de um dos livros do Tony Cook, chamado Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, Formando Campeões, que ao ler eu me deparei com algumas falas muito interessantes. Ele fala o seguinte: Jesus enxergou além da falta de jeito e impulsividade de Pedro e viu um pregador capacitado. Jesus viu mais do que a agitação indisciplinada de João. Ele também viu o apóstolo do amor. Jesus reconheceu o passado duvidoso da mulher do poço, mas também viu uma testemunha transformada. E Jesus enxergou além da raiva de Saulo de Tarso e viu um edificador de igrejas, escritor de epístolas. Uma das principais lições da vida dos 12 discípulos originais é que se Deus pôde usá-los, Ele pode nos usar. E Deus nos usará tanto quanto nos submetemos a Ele. Cooperamos com Ele e trabalhamos uns com os outros. A igreja é o plano A de Deus. Não existe espaço para o plano B. Nós fazemos parte, ou nós somos o plano A de Deus. Nós não somos o plano B, porque Deus não trabalha com o plano B. Nós somos a resposta. Na verdade, nós somos canais para a resposta que o mundo precisa. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não é suficiente termos a palavra em nossa vida e desfrutar os benefícios da redenção. Jesus Cristo deseja que sejamos canais por meio dos quais Ele pode enviar, ou Ele pode enviar a mensagem de vida e liberdade já comprada, e da libertação daqueles que estão em cativeiro. Nós faremos isso de forma mais ampla, à medida que andarmos unidos, falando as mesmas coisas e agindo com o mesmo proceder. Aleluia, aleluia. Nós precisamos falar e agir conforme a palavra de Deus nos instrui. Em unidade, em amor. Aleluia, aleluia. E o que eu acho mais interessante nesse livro é que o autor ele fala que o sucesso ele pode impactar vidas muito além de recordes pessoais ou troféus para o time, porque Deus continua a construir uma equipe que realiza seus sonhos na terra e imprima sua marca na eternidade.
nós devemos todos os dias sermos capazes de apresentar a Deus o nosso melhor. E de que forma nós apresentaremos a Deus o nosso melhor? À medida que nós falamos as mesmas coisas, nós nos comportamos de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ou com o modo pelo qual a Bíblia fala que nós devemos nos comportar. Aleluia. O maior interesse de Deus são vidas. E nesta manhã nós precisamos agarrar o bastão, segurar o bastão, não deixá-lo cair, correndo ou buscando correr a carreira que nos foi proposta, mas não para interesse próprio, para benefício próprio, mas entendendo que existe uma outra parcela da sociedade que precisa ser ganha, que existe uma outra parcela da sociedade que precisa ser alcançada. A Bíblia fala que a colheita está em nossas mãos. Nós somos os semeadores, não é? Na verdade, nós somos os ceifeiros, né? Mas, consequentemente, nós também somos os semeadores, porque nós estamos pregando aquilo que Deus nos instrui a pregar. Estamos depositando sementes. Então, nós semeamos, mas que também possamos colher, que possamos ser conquistadores de almas, ganhadores de almas, por onde quer que a gente passe. Amém? Fica de pé. Vamos tirar um tempo de oração. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nesta manhã nós começamos nosso culto. Nós começamos a escola dominical, sendo gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós. Aquilo que está sendo feito através de nós. Mas, Pai, nesta manhã nós também somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fará através de nós. Eu declaro, Pai, sensibilidade nesta manhã. Oh, sensibilidade, para que possamos estar sensíveis e assim pregar a sua verdade aos quatro cantos deste mundo, Senhor. Não somente em outros países, não somente em outros estados brasileiros, mas aonde nós formos, quer seja numa loja, quer seja no hospital, oh Pai, quer seja em nosso ambiente de trabalho, que nós possamos revelar, Senhor, Cristo através do nosso abraço, através do nosso sorriso, através de uma mensagem inspirada pelo Teu Espírito. Oh Pai, o propósito de estarmos aqui reunidos não diz respeito apenas a um serviço na igreja local, não diz respeito apenas a uma corrida individual, mas também diz respeito a ganharmos almas, porque independente dos dons ministeriais, do ministério de socorros, nós fazemos parte de um ministério chamado reconciliação. Nós fomos convocados para reconciliar o mundo através da sua mensagem, através do seu sacrifício, através do sacrifício de Cristo. Nós somos convocados para reconciliar à medida que nós apresentamos Cristo às pessoas. Oh Pai, que a mensagem de salvação possa ser uma mensagem carregada de entusiasmo, de alegria, de fervor em nossa boca e em nossos corações. Oh Pai, eu declaro que não haverá peso, não haverá peso à medida que nós falarmos daquilo que Cristo fez para elas. Eu declaro, Pai, sinais, prodígios e maravilhas acompanhando a todos aqueles que decidem ou que estão decidindo falar a sua mensagem por onde quer que passem, Senhor. Obrigado por transformação de vidas, manifestação da Tua cura, Pai, da cura divina em hospitais, em orfanatos. Oh Pai, nós declaramos pessoas libertas à medida que nós nos posicionarmos em apregoar as Suas verdades, Senhor.
Obrigado, Senhor, por força e por vigor, sendo estabelecidos em nossas vidas, para que possamos ser luz para este mundo, para que possamos ser sal nesta terra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque será leve, será fácil. Será leve, será fácil. Oh, eu declaro facilitação, facilitação, Senhor. Oh, eu declaro, Pai, nesta manhã, ambientes propícios para que possamos manifestar a Sua glória, Senhor. Manifestar as Suas verdades, as verdades do Teu reino, e assim edificarmos o corpo de Cristo. Oh, edificarmos o corpo de Cristo, trazendo cada vez mais pessoas. Oh, trazendo cada vez mais pessoas. Oh, Senhor. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Pai, pela rica e imensa oportunidade de te servir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelos missionários. Eu declaro, Pai, eu declaro, Senhor, cada missionário nesta terra sendo suprido de tudo aquilo que eles precisam, não apenas fisicamente falando, materialmente falando. Obrigado, Senhor, que eles possam fazer mais em menos tempo, nesta última fase. Oh, que pessoas possam ser atraídas para serem suportes e alívios para cada missionário que está no campo. Que pessoas capacitadas possam chegar junto a eles e assim darem continuidade àquilo que um dia eles colocarem em seus corações, eles estabelecerem em seus corações, para fazerem em prol do Teu reino. Obrigado, Senhor Jesus, porque no grande dia nós teremos muitas surpresas. Oh, Pai, que nós possamos ver as nossas famílias, as pessoas com as quais nós trabalhamos, que possamos ser referências, possamos ser referências Tua nessa terra, Senhor. Oh, obrigado, Pai, que ao olharem para as nossas vidas, que ao olharem para os nossos rostos, aquelas pessoas possam ver Cristo em nós, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Oh, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, obrigado, Pai. Nós nos consagramos nesta manhã. Nós nos consagramos e dizemos: nós somos Teus e tudo é para Ti, Senhor. Nós somos Teus e tudo é para Ti. Tudo é para Ti, Senhor. Oh, nós não somos senhores mais de nós mesmos. O tempo não é nosso. Não são as nossas vontades, os nossos prazeres. Oh, nós estamos aqui para Te servir, ó Pai. Nós levantamos as nossas mãos, reconhecendo que estamos dispostos a fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, nós somos Teus. Nós somos Teus, Senhor. E tudo é para a Sua glória, ó Pai. Tudo é para a Sua glória, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
no fim das contas, perceberemos que tudo aqui é passageiro e que nada mais importa, porque o maior título que nós possamos a ter, ou a vir a ter, é de ser considerados filhos teus. O maior título que nós possamos ter, ou obter nesta terra, é de sermos filhos teus. Nós somos teus filhos, e isso por si só já basta. Senhor, nós somos teus, Pai. Nós somos teus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós somos teus, Senhor. E tudo é para ti. Tudo é para você, Senhor. Tudo é para você, Senhor. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Em meio às pressões, em meio às circunstâncias, nós podemos levantar as nossas mãos, sem ira e sem contendas, e declararmos que nós somos teus. Nós somos teus, o maior habita em nós. Nós e você somos maioria. Nós e você somos maioria. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, ó Pai. Ore, besore, robro sobre. Aleluia, aleluia. Nesta manhã, Senhor, nós damos o nosso melhor a você. Nós entregamos o nosso melhor a você. Reconhecendo que somos teus. Nós somos teus filhos. Nós somos teus filhos, ó Pai. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando tudo isso passar, nós ainda iremos declarar: nós somos teus. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus. Aleluia. Abra a tua boca. Declara com os teus lábios que você é dele, que você pertence a ele. Declara isso nesta manhã. Torne isso como uma declaração diária, porque afinal de contas você pertence a ele, você é dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. E como tarefa de casa, eu não poderia deixar de incentivar a leitura do livro Curso de Evangelismo Pessoal.
do E.W. Kenyon. Aqui ele vai trazer instruções poderosas sobre como você pode lidar com o não salvo, como você pode abordá-lo, independente dos setores que você queira ou deseje atuar, quer seja em hospitais, escolas, mas essa é a nossa convocação para este tempo. Amém? Sirva integralmente, com zelo e cuidado a sua igreja local, sirva a sua liderança, sirva ao seu pastor, sirva ao pastor Palhano e a Lucerna, mas entendendo o propósito do qual estamos aqui. A colheita de almas não pertence ao pastor Beto somente. Não é mérito apenas dos ministros, dos professores do Rema, mas está sobre a nossa responsabilidade. Amém? Nós precisamos sair e salgar. Nós precisamos sair e sermos luz. Nós precisamos sair dessas 4 paredes. Entenda, quando você sai, você não deixa de ser igreja, você é igreja. Mas nós precisamos fazer disso a nossa motivação diária. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Soares. Aleluia.